A paz, construtor de mapa. Por que eu tenho chamado você de construtor de mapa? Porque eu acredito piamente que você quer sim construir um ano excepcional. Por isso nós estamos juntos nessa investida e eu espero muito estar podendo ajudar você nesse novo ano. Nós temos trazido o entendimento de que nós somos protagonistas de um ano, porque nós somos filhos, nós não somos órfãos. Tá bom? Bem, se você não me conhece ainda, eu sou o Denis Almeida, sou pastor, psicólogo, mestre de psicologia e entusiasta, amante em ajudar a transformar vidas. Eu espero que a sua vida esteja sendo transformada. Eu espero muito que a sua vida possa ser uma potência, né? Não somente em 2024, mas todos os anos. Ok? Se você considera que, né, poxa vida, que tema legal, falar a respeito de Neemias, a respeito de como eu vou planejar o meu ano, faz o seguinte, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não baixou o e-book, tá, a respeito de construir, né, um mapa para um novo ano, faz o seguinte, vai lá no meu direct, no Instagram, me solicita, que vai ser um prazer enviar para você, tá bom? Faz isso, é simples assim. Tá? E o resumo também, normalmente eu sempre faço resumo, mapa mental, eu sempre gosto de utilizar o mapa mental para poder me ajudar nesses encontros, né, chamado Ministramente, e eu posso disponibilizar para você também, é só você me fazer essa solicitação lá no Instagram, ok? Bem, essa aqui é a segunda parte, né, daquilo que nós temos tratado a respeito de um planejamento a partir da história de Neemias. Lembre-se, eu utilizo a psicologia e a teologia para justamente ajudar em algumas áreas. Hoje nós estamos ajudando para pensar o nosso ano, pensar o nosso novo ciclo, nova fase, novo dia, nova semana, novo mês, a forma como que você quiser aplicar. Você não precisa aplicar somente para 2024. Pode ser que você participe desse ministramento em 2028. Será que eu consigo? Entenda que os princípios eles são eternos, tá bom? Então isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Ok? O que nós estamos trazendo aqui uma recapitulação, mas mais uma vez fica aí para você assistir, tá bom? O ministramento anterior. Diz assim, quando Neemias, copeiro do rei escravo, ele solicita ao rei reconstruir os muros, e nós falamos a respeito de um posicionamento que tanto eu quanto você precisa, onde nós não podemos deixar que o inimigo externo, tá, venha influenciar o nosso interno, que o nosso interno tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque nós somos filhos de Deus. E aí, nós falamos a história de que o rei pergunta por que Neemias está triste, e aí ele diz, não posso ficar alegre se eu sei que os meus muros estão derrubados lá na minha cidade. Ele começa um processo de oração, de jejum, lamentos, mas também de planejamento, e ele pede cartas, pede insumos, pede recursos, tá bom? Para poder ir avançar. E nós vamos falar hoje justamente, né, das coisas que aconteceram com ele. Que de fato, né, ele teve que ter sangue no olho. Não sei se você compreende essa expressão, né? Ter sangue no olho. O que significa é justamente pessoas que são, né, ousadas, persistentes. Elas não se deixam levar, né, por situações adversas. Tá? Então ele sofreu muita situação adversa. Dentre elas, as situações adversas, né, temos principalmente alguns nomes, né, que são aqueles que vão ser protagonistas da adversidade, né? Que é Tobias, nós vamos ver também os amigos dele, que você vai ver Sambalate e Gesem. Tá? São os principais aí. Lógico que aí existe toda, né, as miríades, né, ou seja, as pessoas que estão junto com essas pessoas aqui. Então eles são os principais, você vai ver ao longo de todo o capítulo, né, até o capítulo 6, precisamente, assim, com mais ênfase, eles provocando mesmo, assim, o Neemias para desistir, né, fazendo ameaças, né, injúrias, risos, né, chacotas, né, contra eles. E eles, né, no caso, nós vamos, em outro momento a gente fala mais a respeito disso, de como vencer esses adversários, mas eu quero focar aqui sobre planejamento, né, mais uma vez, essa é a temática daquilo que nós temos promovido aqui nesses dias, tá? Então, observe que quando o Neemias ele utiliza os recursos, ele começa a ir em direção da Pérsia até Jerusalém. Só que ele chega lá, e ao chegar lá, ele se depara com aquilo que Hanani tinha dito, né? Seu irmão tinha dito.
Quando ele chega, ele já vai sabendo o que vai fazer. Ele já tem já as cartas, já tem já os recursos, alguns recursos vão chegando, mas ele chega e é interessante que ele vai inspecionar. Ele vai observar o que ele vai fazer. É tanto que ele, em segredo, ele vai percorrendo à noite a cidade para ver justamente esses muros derribados. Gente, nós estamos falando de um muro que aí não tem assim uma precisão, né, tão enfática do muro, mas considera-se que o que ele ergueu de muro, né, é em torno de 2,4 km, tá? A sua altura chegava até 8 metros e a sua largura até 5 metros, ok? Alguns vão dizer aqui que era 2,4, mas ele só ergueu 1,6, mas o importante agora, nesse momento, não é pensar a respeito tanto disso. O importante é saber o seguinte, é que ele era quem? Lembram? Era um copeiro, era um escravo. E ele tomou uma iniciativa de ir e se posicionou e foi. Nisso, ele faz, como eu disse, uma ação estratégica de inspecionar. Quando ele vai inspecionar, ele começa a criar novas estratégias. Observando, porque é interessante que às vezes nós temos uma ideia. Que nós vamos falar isso justamente no próximo encontro, quando nós vamos fazer uma ação prática, né, de fato, a respeito de todo esse aprendizado que nós estamos tendo sobre Neemias. E ele vai inspecionar. Quando eu faço essa expressão do inspecionar, é porque ele está cultivando, né, um aprendizado, aí a gente usa aqui essa região também, né? Tanto essa região frontal. Mas ele começa a adquirir. Então, muitas vezes nós olhamos para 2024, olhamos para o novo ano, olhamos para uma semana, olhamos para um mês e temos uma ideia. Isso é bom. Mas acredite, quando você estiver dentro, você vai ter uma outra ideia. Isso não é ruim. Você vai começar a fazer um processo de adaptação, mas depois a gente fala melhor sobre isso. Quando ele faz essa inspeção, né, no caso, ele começa, ele começa a ter ideias, começa a ter algumas provocações, onde agora, com essa ideia, com essa provocação, ele começa, olha que lindo, gente, ele começa a mobilizar aquelas pessoas para dentro da sua visão estratégica. Por isso, mais uma vez, né, Neemias ele é conhecido como esse cara, né, esse homem que vai ser, né, um referencial na liderança. Então, ele começa a fazer isso. Então, ele estuda, ele vê os melhores meios. É tanto que você vai, né, observar durante a leitura, né, do capítulo, e aí já fica, né, como um dever de casa. Na verdade, já era para ter terminado, considerando, né, essa proposta desde da primeira parte desse conteúdo, desse ministramento. E uma das coisas que é interessante pensar é que ele até os trabalhadores, mediante os adversários, trabalhavam com uma mão com a ferramenta e com a outra com a arma, né? Para justamente por causa de uma orientação estratégica. Entende o que eu quero dizer? Então, era algo que o Neemias estava, né, vivendo a partir de um planejamento. Só que aí, a outra questão também que é interessante, que nessa mobilização, ele consegue planejar, além de tudo, a distribuição, né, como eu falei, de tarefas. Ou seja, aqueles que iam apoiar de fato. Gente, nós não temos um ano, né, em que nós vamos ser sozinhos. Né? Nós temos que aprender, saber quem vai ser aqueles que vão cooperar. Né? Quem é que vai cooperar com o meu ano? Quem é que vai, né, estar junto comigo? Então, eu tenho a minha esposa, eu tenho sócios, eu tenho, né, parceiros, né, cooperadores em que estão juntos, né, para a gente fazer um excelente ano. Então, assim, são questões que nós estamos vendo dentro de um planejamento a partir de uma história real. Então, nós estamos pegando essa história, né, por isso que a psicoteologia nos ajuda muito, pegamos essa história e estamos, né, esmiuçando a respeito daquilo que Neemias vive. E aí, uma das coisas que nós vamos ver é que Neemias ele sofre aí os conflitos e ele vai também aprender a gerir conflitos, né, como nós falamos ainda agora. E aí ele vai se adaptando a situações em que ele precisa, né, estar vigilante, estar atento, e nós sabemos que a finalização desse tempo, né, de reconstrução é de 52 dias. Né? E é interessante pensar que 52 dias para a dimensão do muro
para alguém que não é especialista, é excepcional. Essa aqui é mais ou menos a dimensão, como nós falamos, né? Então, para 52 dias é ousado, né? É muito ousado da parte dele. E, de fato, nós entendemos que ele só conseguiu isso a partir de um planejamento. Só que esse planejamento associado a uma ousadia, associado a uma atitude, associado a uma obediência. Você vai ver durante os capítulos de Neemias, você vai observar-se claramente sobre muitos momentos de oração, de intercessão, onde muitas vezes ele faz a declaração: Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Olha só esses provocadores. Olha só Tobias, Sanbalate, Gesem. Olha só o que eles estão fazendo. Sabe? Ele está constantemente trazendo essas orações, essa intercessão. Então, essa se eu posso dizer assim, qual foi o segredo, o maior segredo, né, de Neemias nesse tempo, né, onde ele estava, né, trabalhando nessa reconstrução dos muros, ia dizer do templo. Do templo é o Esdras, né? Qual foi o maior segredo? De fato, para mim, o maior, né, se eu posso dizer assim, o segredo, né, que não é segredo, foi justamente essa relação com Deus. É por isso que nós temos dito em todas, né, praticamente, né, todos os ministramentos dessa série, nós temos falando que a obediência é a palavra-chave para o ano 2024. Só que aí, mais uma vez, obedecer não é fácil. Obedecer, gente, para Neemias, você vai ver a história, Neemias não estava sempre feliz, no sentido, ai, que bom, que maravilha, quantos problemas eu estou vivendo. Ele não chegou lá em Jerusalém e ficou feliz em ver assim, ai, que bom que tem esses problemas todos aqui, que eram problemas não somente, né, estruturais, mas eram sociais também, sem contar os espirituais. Então, ele não estava feliz em dizer assim, né, em poder estar vivendo tudo aquilo. Ou seja, ele poderia desistir. Né? Ele poderia falar assim, onde eu fui, tem uma expressão que diz assim, onde eu fui amarrar o meu burro, né? Por onde é que eu fui me meter. Então, assim, de fato a Bíblia não deixa claro se ele teve momentos de querer desistir, pensamentos disso. Mas se eu for usar, né, a questão humana, eu penso que sim. Tá? E aí, mais uma vez, eu faço uma ênfase, né? Não é a Bíblia que está falando assim, Neemias quis desistir. Mas estou falando de uma ênfase humana. Eu, como humano, muitas vezes quis desistir. Né? Você, como humano, quis desistir. Então, muitas vezes nós somos sujeitos a essas questões, né? A essas condições externas, e muitas vezes que atinge, né, o nosso interno, e nós queremos desistir. Só que, mais uma vez, quem desiste não escreve história. É forte isso, né? Quem desiste não escreve história. E quando eu falo história, é história que os outros vão ler e vão se inspirar. Acredite, Deus quer escrever uma história na sua vida para que outros se inspirem. É lindo ouvir isso, né? Mas nós não queremos só ficar ouvindo, nós queremos estar agindo. E aí, mais uma vez, eu quero reforçar aquilo que o Senhor tem nos dito aqui até agora. Nós, para 2024, nós vamos viver coisas extraordinárias. Se você assistiu, né, o penúltimo ministramente, né, dessa série, onde nós vamos falar a respeito, qual foi? Construindo um ano de excelência, né, superando traumas com a psicoteologia. Né? Nós temos falado a respeito, né, de Isaías 43, no verso 18 e 19, quando fala assim, vocês não estão percebendo que coisas novas estão acontecendo? Eu creio nisso, eu profetizo isso na sua vida, que coisas novas estão acontecendo, mas acredite, isso não vai acontecer se você não se posicionar. Entende? Por isso, mais uma vez, 2024 precisa, né, e eu vou até adicionar aqui assim, né, um posicionamento. Foi a palavra, né, a palavra-chave do ministramento anterior. Um posicionamento, nós precisamos nos posicionar, precisamos planejar,
né, pensar a respeito das situações, dos meses, né? Será que esse mês ou será que esse ano, né, em qual mês você vai conquistar aquilo que você não conquistou em 2023? Comece a considerar isso, sabe? Eu vou até sair aqui da questão do planejamento, na questão de fé. A palavra de Deus diz assim, vocês não sabem, Jesus falando, Jesus dizendo assim para os discípulos, para os apóstolos e para nós, né? Falou assim, vocês não têm porque não sabem pedir. Né? Então, muitas vezes, nós não sabemos utilizar nem a fé para justamente conquistar algo. E o Senhor quer dizer para nós que este ano será um ano em que nós aprenderemos a utilizar, caminhar pela fé e a romper também. Né? É como diz a canção, né? Rompendo em fé. E aí, nós precisamos nos posicionar, planejar, ser ousados, ter atitude, mas andar em obediência. Se nós queremos viver, né, esse novo, tudo isso que Deus tem produzido para nós, que Ele já, né, tem nos abençoado, Ele já está nos abençoando. Se nós queremos viver isso, nós precisamos tomar essas atitudes. Precisamos entender sobre cada um desses. Ok? Nós vamos finalizar essa segunda parte do Ministramente e nós vamos para uma terceira parte, onde eu quero agora trazer para você toda essa história. Eu sei, né, que tanto eu quanto você fomos edificados, muito edificados com essas duas primeiras partes. Tá? A terceira agora nós vamos aplicar, vamos ver essa história e vamos aplicar ao nosso contexto. E eu quero muito que você preste atenção. Eu vou tentar mais uma vez, né, resumir, né, essa terceira parte em terceira parte para não ter para a quarta. Mas porque o conteúdo é tão rico que, né, supondo que nós vamos ter uma quarta parte. Mas se, né, esse conteúdo ele foi, né, relevante para você, você já sabe. Aquilo que nós temos dito, esse conteúdo serve para você hoje, mas pode servir para você amanhã. Mas se não serve para você hoje, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando. Tá bom? Fica na paz, construtor de mapa. Te vejo no próximo encontro. Se você quiser me ver antes e receber, né, mais conteúdos, entra aqui no grupo, nosso grupo, né, de Ministramente, tá bom? E não esquece de nos solicitar os materiais lá no Instagram. Fica na paz.